Esses dias o Espírito Santo me confrontou e perguntou se eu estava fazendo da palavra um self-service. É cada coisa que ele fala comigo que eu fico assim, ah! Gente, porque às vezes quando a gente vai no self-service, a gente come além do que a gente devia. E a gente come, às vezes assim, você mistura, né, coisas, mistura um peixe com um frango, você mistura uma batata frita com uma salada, com legume cozido. Então, assim, eu estudei um pouco de nutrição, né, eu fiz uns períodos de nutrição e todos os dias nós precisamos, né, de uma proteína, de um carboidrato, né, de cereais, né, de verduras ou legumes. Então, o nosso prato precisa ter porções. Só que o que acontece quando a gente coloca 2 tipos de proteína no nosso prato? Ou quando a gente coloca 2 tipos de verduras no nosso prato? A gente está colocando para dentro algo que não é necessário para aquele momento para o nosso corpo. E o Espírito Santo, ele é tão lindo que ele se importa até com a nossa alimentação. Principalmente com a nossa alimentação. Porque ele não se importa apenas com a nossa vida espiritual. Ele se importa tanto com a nossa vida física, com nossos relacionamentos. Ele se importa com tudo, com cada detalhe da nossa vida, ele se importa. E ele está sempre ali nos orientando, ele está sempre ali para trazer uma informação nova para a gente, para trazer uma informação sobre a gente também, né? Sobre ele, sobre o céu, sobre aquilo que ele está querendo falar e fazer nesse tempo, né? Na sua vida e na terra e ao redor de você. E a gente precisa estar muito atento. E aí, ele falou para mim o seguinte: a partir de hoje, você vai preparar a sua própria comida. Eu, oi? Como assim? Gente, porque é muito cômodo, né, a gente chegar num restaurante e sentar e comer. Você não precisa lavar o prato, você não precisa pensar na refeição, no cardápio, você não precisa preparar às vezes no dia anterior, né, porque às vezes a gente que cuida de casa, então às vezes você precisa deixar uma carne descongelando no dia anterior, então deixar ela temperada no dia anterior para no dia que você for fazer, ela tá temperadinha, tá, né, ok para fazer o almoço. E aí ele falou assim pra mim: porque assim como você tá fazendo no físico, você vai fazer no espiritual. E aí eu falei, uau. Gente, como assim? Porque que acontece, né? Quando a gente... como que o alimento, né? Como que ele me mostrou essa analogia do alimento, né? Porque às vezes a gente quer comprar comida pronta. Né? Às vezes a gente quer ligar uma mensagem no YouTube, ou às vezes a gente quer ouvir uma pregação de alguém. Só que o Espírito Santo, ele quer falar com você. Ele quer falar algo especificamente para você. Ele quer te dar segredos, revelar segredos sobre a palavra, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o que ele está fazendo nesse tempo na Terra. E a gente precisa ir para a palavra. A gente precisa preparar o nosso próprio alimento. A gente precisa preparar o nosso próprio alimento espiritual. E é como? É buscando na palavra, é se planejando, é se preparando, é se organizando, é tirando um tempo para fazer isso, né? Especificamente para fazer isso. Porque é muito legal, é muito bom. Eu faço muito isso. Enquanto eu tô arrumando a casa, fazendo a comida, cuidando das coisas e tal, eu tô sempre ali ouvindo uma pregação, né? Ouvindo um louvor, mas principalmente ouvindo uma pregação, porque eu sou muito fominha de palavra. Então, eu percebi que o Espírito Santo queria falar coisas diretamente para mim, que ele queria entregar coisas diretamente ao meu coração. E como que eu faria isso? Sentando, me planejando, me organizando para ter um momento com ele, para estar ouvindo aquilo que ele quer falar para mim, para estar me alimentando do alimento que ele quer dar para mim, porque ele sabe exatamente o alimento que eu estou precisando, né? E então, assim, essa analogia para mim foi muito linda e te confesso que mexeu bastante com o meu coração. E hoje, todas as vezes que eu tô preparando uma comida, eu penso, né? Será que eu tô precisando desse nutriente? Será que eu tô precisando dessa proteína? Será que... o que o meu corpo tá precisando nesse momento, né? Então, da mesma forma, o que o meu espírito tá precisando nesse momento? Como que eu preciso alimentar o meu espírito nesse momento? Então, que você possa também ter essa sensibilidade de entender o que o Espírito Santo quer te alimentar nesse dia de hoje. Porque ele sabe exatamente o que você precisa.